Lendo notícias para você. Site Isto é Dinheiro. Política. Ministério Público amplia investigação contra líder do MBL por suspeita de lavagem de dinheiro. Por Estadão Conteúdo. 13 de março de 2022, às 17 da tarde. Rosalina Maia, de 53 anos, é moradora de um sobrado na Vila Liviero, na periferia da Zona Sul de São Paulo. Em seu nome, não há nenhum imóvel, segundo os cartórios da cidade. Mesmo assim, ela aparece como sócia de uma empresa usada pela família do coordenador do Movimento Brasil Livre, Renan dos Santos, para fazer movimentações milionárias. O Estadão apurou que o Ministério Público obteve autorização da Justiça para aprofundar investigações e aguarda o resultado de uma quebra de sigilo ampliada sobre essas transações consideradas suspeitas. Apesar de estar no papel em nome de Rosalina e de ser sediada em um bairro humilde na cidade de Simões Filho, na Bahia, a Angry Cock foi usada por Renan e sua irmã Stephanie para movimentar 1,8 milhão. Os dados são da Operação Juno Moneta, de 2020, deflagrada para investigar a família do líder do MBL por suspeita de lavagem de dinheiro. Conforme as apurações, o Ministério Público identificou transações financeiras de 1,3 milhão entre a Angry Cock e outras empresas e pediu uma quebra de sigilo mais detalhada. A Justiça autorizou, mas as informações ainda não foram enviadas pelos bancos. O Estadão também obteve acesso a 3 denúncias oferecidas até o fim do ano passado, por fraudes em licitações milionárias, decorrentes da mesma investigação contra o empresário Alexander Mônaco, ligado ao MBL. Renan foi acusado de tráfico de influência em benefício deste empresário, mas a acusação contra ele foi rejeitada pela Justiça. Nas últimas semanas, o MBL foi abalado politicamente por declarações de seus próprios integrantes. O deputado Kim Kataguiri, do Podemos SP, teve de pedir desculpas após afirmar que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista. Dias depois, o deputado estadual Arthur Duval, sem partido SP, fez declarações machistas sobre ucranianas refugiadas. Ele se desfiliou do Podemos e corre o risco de perder o mandato. Renan, que esteve com Arthur Duval na fronteira do país europeu, defendeu o colega em uma live do movimento com gritos e palavrões. Os problemas do grupo, porém, vão além de falas identificadas como de aceno ao extremismo de direita ou sexistas. A reportagem teve acesso a relatórios de busca e apreensão e de análises de quebra de sigilo bancário da Operação Juno Moneta. Segundo dados da Receita Federal, Renan e familiares são donos de empresas quebradas e inativas que somam 396 milhões em dívidas. Em um dos relatórios, o fisco diz que o segredo do sucesso da família é simples. Eles não declaram nem pagam os tributos devidos e, com isso, enriquecem com a apropriação indevida dos tributos pagos pelos consumidores finais. Mesmo inativas e abarrotadas de dívidas, as empresas movimentam valores vultuosos e fazem depósitos nas contas da família Santos. Renan nega irregularidades. Origem. Em setembro de 2020, ao autorizar busca e apreensão no MBL, o juiz Marco Martins Vargas afirmou que as movimentações financeiras de Renan entre 2016 e 2019 são incompatíveis com os rendimentos declarados, em parte em razão de transações em empresas de fachada. O juiz destacou ainda que Renan não exercia nenhuma atividade com carteira assinada. Abre aspas. Há fundados indícios de que o representado esteja dissimulando a origem de recursos financeiros provenientes de atividades ilícitas e, por conseguinte, da prática de crime de lavagem de dinheiro, fecha aspas, escreveu o magistrado. Na condição de procurador da Angry Cock, Renan recebeu e transferiu 470 mil entre 2016 e 2019. Sua irmã Stephanie chegou a movimentar 1,3 milhão. O Ministério Público pediu uma quebra de sigilo bancário mais detalhada dessa empresa, por causa de doações de mais de 1 milhão de outros destinatários para a conta da Angry Cock. A Justiça autorizou. Os investigadores aguardam resposta dos bancos para análise da quebra de sigilo. Em 2019, Mônaco conseguiu um cargo na imprensa oficial. Segundo a Receita Federal, em 3 anos ele fez movimentações de 3,6 milhões, valor incompatível com seus rendimentos.
Todo mês, Mônaco doava 6.000 ao MBL. Em outra frente da mesma investigação, o Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Alexander Mônaco. Empresário do ramo de tecnologia da informação, ele teria tido apoio do MBL para ser nomeado no governo do estado. Licitações. O empresário foi denunciado 3 vezes pelo Ministério Público, acusado de integrar esquema suspeito de fraudes em licitações no governo. As acusações, em parte, têm como base anotações em um caderno apreendido na Casa de Mônaco. Nele, o empresário, conforme as investigações, descrevia a operação para direcionar as licitações e até mesmo sobre preço a ser desviado. Somados, os contratos que teriam sido direcionados a empresas alinhadas com Mônaco chegam a 136 milhões. Uma das contratadas fez repasses diretos de 2,2 milhões para uma das empresas de Mônaco que nunca teve funcionários. Na denúncia mais recente, oferecida no fim de 2021, o empresário é acusado de fraudar o contrato de 80 milhões para o gerenciamento de documentos do Sistema de Antecedentes Criminais do Estado. Uma empresa que fornecia o mesmo serviço pela metade do preço foi desclassificada. O contrato ficou com a Prado Chaves, que teria a preferência de Mônaco. Antes do início da licitação, o empresário já havia calculado o valor exato, acertando até os centavos da contratação. Do total, uma porcentagem seria referente a um sobrepreço de 6 milhões. Ao lado da cifra, a anotação, para mim, entre aspas. Relatórios de inteligência da Operação Juno Moneta citam algumas anotações nas quais o empresário relaciona políticos e valores. No caso do contrato de 80 milhões, anotou o nome do vice-governador, Rodrigo Garcia, pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, com a cifra de 2 milhões. O deputado estadual Eniose Kukier, sem partido, aliado ao MBL, aparece associado ao dono da Prado Chaves. Há citações também a Nelson Luiz Baeta, à época secretário de governo, hoje na pasta de projetos, orçamento e gestão. Defesas. A defesa do coordenador do MBL, Renan dos Santos, afirmou em nota ao Estadão que não há qualquer irregularidade em sua atuação. Os advogados disseram que a justiça negou a denúncia contra o líder do MBL, por absoluta falta de indícios de qualquer ilegalidade. A rejeição da acusação formal, no entanto, se refere ao crime de tráfico de influência. Renan ainda é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro. Todos os esclarecimentos foram prestados aos órgãos públicos. Ele está à total disposição de qualquer órgão público para esclarecer eventuais dúvidas sobre os fatos, que nada tem de irregulares, declarou a defesa. A advogada Marina Coelho Araújo, que defende Alexander Mônaco, disse que as denúncias do Ministério Público por fraude à licitação são absurdas. Abre aspas, ele gosta muito dessas questões de tecnologia, fazia várias coisas online. No YouTube, participou de coisas do MBL que eram relacionadas a isso e eram eventos online. Fecha aspas. Segundo a defensora, Mônaco não participava do MBL. Abre aspas. Não tem nada a ver o MBL com a situação, disse Marina. Ela afirmou que a denúncia está muito longe da realidade daquilo que está descrito no processo. Abre aspas. Ele não tem nenhum envolvimento ilícito com o MBL. Não tem envolvimento com pagamento de nada, de propina, coisas assim. Fecha aspas. Pregão. O governo de São Paulo afirmou por meio de nota que não se sabe o contexto em que os manuscritos foram produzidos. Não há fato novo em relação ao assunto. 2 acusações similares já foram arquivadas pela Justiça. Abre aspas. O pregão eletrônico é uma modalidade de concorrência pública aprovada pelos mecanismos de controle, com destaque para a sua transferência. Ele seguiu todas as etapas exigidas pela legislação vigente e está à disposição dos órgãos de fiscalização. Fecha aspas. Diz a nota do governo. Ainda de acordo com o comunicado, a atual gestão é reconhecida por selecionar quadros técnicos. Por meio de sua assessoria, o deputado estadual Eniose Kukier, sem partido, afirmou desconhecer a empresa Prado Chaves ou a pessoa de nome Alexander Mônaco. O parlamentar disse não ter qualquer tipo de ligação com empresas de licitação, menos ainda com a empresa em questão. É importante enfatizar que o deputado jamais foi questionado formal ou informalmente por qualquer instância investigatória sobre a operação Juno Moneta, que sequer foi denunciada à Justiça.
É um grande absurdo fazer qualquer insinuação de relação com a operação em questão por causa de simples anotações que já foram públicas há tempos. Fecha aspas. Coquier ainda destacou que as anotações em questão mencionam integrantes da bancada federal e estadual de São Paulo do Novo, como Vinícius Poit, Daniel José e Ricardo Melão. Citam até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o apresentador Luciano Huck, o apresentador e comediante Danilo Gentili, Hélio Beltrão, João Amoedo, entre outras figuras conhecidas. De fato, todos esses nomes estão nas anotações de Mônaco, mas diferentemente do deputado estadual, eles não estão relacionados a Mônaco e não foram analisados por investigadores segundo relatórios obtidos pelo Estadão. A reportagem entrou em contato com a Prado Chaves e seu diretor Marcelo Caio Zota, que não se manifestaram. O Estadão também procurou Rosalina Maia, mas ela não respondeu até a conclusão desta edição. Transmissão. Diante do estremecimento da relação com o Podemos, do ex-juiz Sérgio Moro, após as declarações sexistas do deputado estadual Arthur Duval, o MBL fala agora em lançar a candidatura do governador nacional do grupo, Renan dos Santos, ao Palácio do Planalto. Em transmissão ao vivo na quarta-feira, Ricardo Almeida e Cristiano Beraldo, militantes do grupo, disseram que Moro precisaria operar um milagre para se viabilizar como possível vencedor da eleição. Almeida comentou a possibilidade de Santos se aventurar na disputa. Abre aspas, em se tratando de MBL, tudo pode acontecer. Coisas muito loucas podem ocorrer. Renan presidente, já pensou? Disse em tom jocoso. Abre aspas, tem um lado meu muito louco que queria ver aventura, mas tem um lado prudente que não. Se a gente fizer isso, vamos ficar tão sobrecarregados que não vamos conseguir fazer o que interessa. Fecha aspas. Você ouviu a notícia. Ministério Público amplia a investigação contra líder do MBL por suspeita de lavagem de dinheiro. Por istoedinheiro.com